Guys, a gente resolveu esse exemplo, a letra A, né? Tá até um pouco bagunçado aqui, mas a gente vai já deixar mais claro. O que a gente fez aqui? A gente pegou essa função, deixa eu destacar aqui. Tá. Aqui. Tem que tirar as notificações. Pronto. Colocar em vermelho mesmo. A gente pegou essa função aqui, ó. Raiz cúbica de x. E a gente aproximou ela por um polinômio de grau 2, que foi o que pediu. Aproxime a raiz cúbica por um polinômio de grau 2. Polinômio de Taylor, né? Claro que a gente está aproximando tudo por Taylor. Grau 2. Centro 8. Lembre-se que sempre que a gente vai aproximar por um polinômio de Taylor, uma função, a gente vai considerar o centro. Aqui, ó. Vou pegar um centro qualquer, que no caso aqui é 8. Centro. Aí por que a gente considera o centro? Porque essa aproximação ela acontece em torno do centro, para valores próximos. Através da precisão, que a gente ainda vai ver como é, nós vamos descobrir que essa aproximação ela é cada vez melhor quanto mais próximo do 8. Mais próximo. Por isso que é bom pegar um centro. Então, se eu pego, só para ter uma ideia, né? Se eu pego uma aproximação de centro 8, é porque provavelmente eu quero fazer cálculos, eu tenho interesse em fazer aproximações da raiz para valores próximos de 8. Inclusive, se vocês lembrarem bem, a gente fez umas contas, não tem aqui, se vocês voltarem lá na aula, a gente fez umas aproximações lá na calculadora para 8, tem aqui, ó. A gente fez para 8,5, a gente fez para 8,9, a gente fez para 7,1. Então esses valores que a gente fez eram todos próximos do 8. Mais precisamente, a gente fez aproximações para alguns valores entre 7 e 9. Eu sugiro inclusive você mesmo brincar com isso. Você pega algum valor entre 7 e 9, ou seja, próximo do 8. Entre 7 e 9, tá vendo? 7 e 9. E jogar aqui nessa aproximação que a gente fez. Joga bem aqui. Pode fazer essa brincadeira. Aí confira as casas decimais para ver até quantas casas vai dar certo. Você vai jogar aqui o teu valor para você aproximar. Aí depois pega na própria calculadora, você calcula a raiz cúbica direto. Você vai ver que as primeiras casas, salvo engano, até a segunda, mas a gente vai já descobrir que até que casa vai dar certinho, vai bater. Ou seja, essa aproximação é muito boa, ela é muito eficiente. Essa maneira de usar a aproximação. Isso aqui é para cálculo computacional, uma maravilha. Não vai exigir tanto do processador ou do processamento, por causa que isso aqui é mais fácil calcular para o processador. E assim que a gente faz, a gente aproxima por polinômios e pronto, seja feliz. Aí é isso que eu quero que vocês compreendam nessa parte. O quão isso aqui transforma toda a função. Não é à toa que se eu dissesse para vocês assim, ó, pegue uma calculadora comum, pegue aí, calcule raiz cúbica de 8,5. Calculadora comum não vai fazer isso. Eu vou abrir aqui. Abrir aqui, ó, uma calculadora comum. Está na vertical, mas vou já tirar dessa tela. Para vocês verem, não tem como eu calcular raiz cúbica. Não tem a função. Algumas ainda tem a raiz quadrada, mas não tem a cúbica. Entretanto, ela tem multiplicação,
ela tem, aqui fica sem a seta, mas tem a bolinha, multiplicação, ela tem a divisão, ela tem o menos, o mais, as operações básicas ela tem. Então, na calculadora comum eu posso jogar aqui, ó, porque o que tem aqui são as operações básicas. Tem a potência aqui, elevada a 2, mas a potência também é a multiplicação, que elevada a 2 é ele vezes ele. Ou seja, você consegue fazer isso exigindo o mínimo da calculadora. Beleza? Isso aqui você dá para fazer tranquilo. Agora nós vamos ao nosso grande objetivo, o tão esperado, a precisão. De nada me adianta ter uma aproximação se eu não souber a precisão. Quando eu fui fazer isso aqui para vocês, foi só para eu dar uma adiantada, porque eu já via a precisão, já sabia a precisão, para vocês terem uma ideia. Mas sem a precisão, nem faria sentido fazer isso aqui, porque essa aproximação podia não ser boa, ela podia ser tão ruim que nem sequer a primeira casa decimal seria suficiente, já daria certo. E aí, se nem a primeira casa decimal bate direitinho, na maioria, pelo menos em muitas vezes, a aproximação já começa a não ser boa, né? Por isso que a precisão é importante. É ela que me diz quanto a minha aproximação é boa. Até que casa vai dar certinho. Tudo isso é informação dada pela precisão. Então bora lá fazer o cálculo. Para fazer, a gente vai lá para a outra página. E a gente vai ter que relembrar. Eu vou ter que voltar aqui, ó, porque a gente vai precisar do resto de Taylor. Não sei qual foi a aula que a gente viu o resto de Taylor. Eu acho que foi a 33. Vou procurar aqui. Não foi a 33, não. Acho que foi a 34. Do resto de Taylor. Tá aqui. Resto de Taylor. Então, a gente vai pegar e vai selecionar a parte em destaque. Vou fazer um recorte aqui, ó, não vai ser em tudo. Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente usa. Por isso que eu nem recortei tudo. Bora lá para nossa aula. Só um detalhe, guys. Essa nossa aula não é a 25, né? Não é a 35, acho que é a 36, salvo engano. Mas eu vou fazer aqui mesmo porque é continuação desse exemplo. Pois bem, a gente tem a nossa função aqui, ó. Vou colocar a função A. Vou colocar a letra B, que é a solução da letra B. A nossa função é f de x igual a raiz cúbica de x. Eu nem sei fazer ainda. Vou colocar a função aqui. Nosso problema aproxima não. Ele aproxima a raiz por esse polinômio de grau 2. Ok? E aí a gente vai em busca de descobrir qual é a aproximação da aproximação, a precisão da aproximação para x entre 7 e 9, Pois bem, o que é precisão? É preciso saber o que é precisão. Precisão é a gente vai para cá. Onde é que tem precisão? Vamos dar destaque. Destaque, usar esses pontos. Então, aqui, precisão. Ok. A precisão. Eu tenho outra aqui. Vem aqui. Precisão.
A precisão, pode ler aqui, ó. Precisão, ela ocorre quando aproximamos a função de polinômio que a gente fez. Se o resto é menor ou igual que o número A, então A, vamos ajeitar, que eu tinha ajeitado, aqui estava M, não sei se vocês lembram, por causa daqui que era M. Se o resto é menor ou igual que um A, então A é chamado de precisão da aproximação. Então a precisão vai ser um númerozinho da estimativa do resto. Tá lembrando, quando eu pego uma desigualdade do resto com um número, a gente chama de estimativa, só para lembrar. Ou seja, para eu ter a precisão, eu preciso dar uma estimativa para o resto. Então, bora lá, em busca de uma estimativa para o resto. Aí vem a pergunta: e agora, José, como é que eu dou estimativa para o resto? Então, eu apresento a vocês a estimativa em amarelo. A estimativa é essa aqui, amarelo. Ou seja, eu venho colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, resto menor ou igual. Aqui embaixo vai ser n mais 1 fatorial. Aqui em cima vai ser x menos o centro, aqui vai ser 8, elevado a n mais 1. Aí tem a questão do n. Guys, como eu aproximei por um polinômio de grau 2, eu usei o T2, polinômio de grau 2. Cadê ele? Aqui, ó. Usei o T2. Então, o meu resto que eu vou utilizar será o R2. O R2. Aí vai ficar assim, ó. A estimativa. Módulo. Vou colocar aqui, ó. Eu vou apagar depois, vai ser lá para baixo. Pela desigualdade de Taylor. Aí eu vou colocar isso aqui. Só que a minha estimativa é para grau 2. Grau 2. Para n igual a 2, porque eu estou no R2. Então aqui vai ficar R2. O meu n vai ser 2. Então aqui embaixo não vai ser n mais 1, vai ser 3 fatorial. Por que o n é 2? Aqui, ó, x menos 8, aqui vai ser 3. Não sei se vocês estão compreendendo, mas eu vou já colocar aqui. Só tem um problema nessa estimativa. É o m. Então a gente precisa descobrir quem vai ser o m para usar aqui. Então perceba que eu estou tentando explicar como é que se usa essa desigualdade. Esse teorema. Eu preciso descobrir quem é o m. Aí como é que eu descubro o m? Eu descubro quem é o m através da derivada derivada aqui, ó. Ou seja, eu vou em busca da derivada. Eu vou pegar a derivada. Aí entra um detalhe importantíssimo. A derivada é de ordem n mais 1. Quem é o nosso n? Eu já vou logo colocar aqui, ó. Nosso n é 2, para a gente não se confundir mais, porque eu aproximei por um polinômio de grau 2. Se eu aproximasse por um polinômio de grau 3, aí o n seria 4. Se eu aproximasse por um polinômio de grau 10, aí o n seria... Desculpa, aí o n seria 10. Polinômio de grau 3, o n seria 3. Então, o n é o grau do polinômio que eu estou aproximando. Beleza. Então, eu vou atrás da derivada de ordem n mais 1. Como n é 2, eu tenho que ir em busca da derivada de ordem 3. E eu também tenho que conseguir uma estimativa para essa derivada. Por quê? A derivada tem que ser menor ou igual que alguma coisa. Então, isso aqui é uma estimativa para a derivada. Primeiro eu vou em busca de calcular ela. Vou deixar para cá. Aí lembre-se que você calculou a derivada até a ordem 2 para o Taylor. Aí você vai precisar para a ordem 3. E só por aqui você já tira que sempre vai precisar de uma derivada a mais. Porque aqui eu queria aproximar para um polinômio de grau 2, eu derivei até a ordem 2. E aí eu preciso de uma derivada a mais por causa do resto. Que essa derivada aqui é por causa do resto. Então, quando você for fazer sua conta, se você se pedir lá aproximar por um polinômio de grau 10, aí você vai derivar 11 vezes. 10 para o teu polinômio e uma para o resto.
Eu posso abrir o livro aqui. Aqui o livro. Tá. Tem a lista de exercícios. Tá aqui a lista de exercícios. Aqui, deixa eu ver se ele pede algumas aproximações por polinômios. Eu acho que ele pede. Aqui, ó, a letra 13 a 22, ou seja, daqui até aqui. A letra A. Aproxime f por um polinômio de Taylor com grau n no número A, que ele vai dar aqui. Aí a 15, por exemplo. Vou pegar a 13, ou qualquer um aqui, a 16. A 16, o A é o centro, né? Então, o centro, esse centro, e olha o grau aqui, 4. Você vai aproximar por um polinômio de grau 4. Então, você vai derivar quantas vezes? 5. 4 para o teu polinômio e uma para o resto. Beleza, então sempre uma a mais para o resto por causa daqui da formulazinha do resto, que a derivada aqui, ó, é n mais 1. Aí a gente vai pegar e derivar, né? Derivar. Depois a gente vai em busca dessa estimativa. Aí a gente vai ver que isso aqui vai importar, mas mantenha calma. Bora lá derivar. Eu tenho, como é derivada de ordem 3, eu vou ter que pegar de ordem 2, que é essa aqui, ó. Eu vou copiar aqui. Não dá pra copiar onde? Acho que é aqui. Não dá pra fixar, que já tem uma fixada. Põe lá. Colar bem aqui. Então eu vou querer derivar isso aqui. Como eu quero derivar isso, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma linha nisso aqui, ó. Porque eu quero derivar isso. Já que isso aqui é derivada de segunda. Como é que a gente deriva? Bom, esse bichinho vai passar para frente, ele é negativo. Com esse negativo vai ficar positivo. Aí na hora de passar para frente vai dar 10 sobre 27 x elevado. Aí aqui vai subtrair um dos expoente. Vai ficar menos. Vocês conferem aí até conta, tá, guys? Mas vai ficar menos 8 sobre 3. Aqui vai somar. Aqui no final das contas, subtrair 1 tudo negativo. Vai somar e repetir o sinal de menos. Aí vai dar 8 sobre 3. Pode fazer a conta. Então essa é a nossa derivada. Vamos passar esse expoente para baixo, né? Para baixo. Essa derivada que você vai usar no teu polinômio de Taylor. Teu polinômio não, desculpa. Você vai usar aqui, ó, na estimativa para descobrir esse m do resto. Você não precisa deixá-la organizada, não. Você tem que deixá-la conveniente para você. X elevado a 8 sobre 3. Eita, tá difícil aqui. Vou fazer assim. 27 x. Eu já vou transformar logo em raiz, tá? Então, como eu disse, tem que deixar conveniente. Mas eu acho que em raiz aqui vai ser conveniente. Beleza. Tá. E agora, o que a gente faz? Não sei, né? Não sei. Faz tempo que eu não faço isso. Vou olhar aqui, ó. Peguei a derivada. Então, fazendo bem devagarzinho. Essa aqui tá sendo mais devagar, tá? Porque estou analisando direitinho. Peguei a derivada. Tá aqui a derivada. Tá aqui, ó. Tá escondida, mas tá. Agora eu tenho que ir em busca de uma estimativa. Aí aqui entra um detalhe importante. Essa estimativa, ela é para uma limitação do x, ainda bem. Ela é para uma limitação. Que limitação? Para uma certa distância, para uma condição de uma distância do x até o centro é limitada. É limitada. Ou seja, essa estimativa não é de qualquer jeito, é para uma limitação do nosso x. Perceba que a minha derivada depende do x. Olha aqui, dependendo do x. Tanto é que na minha conta tá aqui, ó, dependendo... Cadê o x? Valei-me. Deixa eu ajeitar aqui, ó. É x... Vou botar direitinho. É x elevado a 8. Ok? Pronto, agora sim. Então, a minha derivada depende do x. Olha o x aqui aparecendo. Então, a estimativa que eu vou obter é para uma limitação do x. Isso aqui quer dizer uma limitação. Tá, guys? Só lembrando que isso aqui é uma limitação para o x em um intervalo de centro A.
entre o A. Por quê? Vou explicar aqui rapidinho. Eu tenho A, aí eu vou passar um raio D, vocês vão já entender. Um raio D, raio D, raio D, D para frente e D para trás. Daí, todo ponto que está aqui, ó, qualquer ponto X que está aí, vou pegar aqui, por exemplo, a distância dele até o A vai ser menor do que o D, porque o D, essa distância é maior. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. O D é a distância dessa ponta até a outra, até o final. Então, qualquer ponto, se eu pegar um ponto aqui, ó, a distância dele até o A é menor do que essa grandona, que é D. Então, não importa o X que você pegue aqui nesse intervalo, a distância desse X até o A se torna menor do que o D. Se pegar na ponta, menor ou igual, no máximo na extremidade. Então, quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo distância do X até o A menor ou igual que D. Significa que o X está variando em um intervalo de centro A. Isso quer dizer. E só lembrando, tá? Em cálculo a gente não costuma ler isso como módulo. Módulo da diferença a gente lê como distância. Não é que é errado ler como módulo. É só o padrão. Para entender melhor. Então, essa derivada eu vou fazer estimativa. Eu quero estimativa. Aqui a não sei o que é estimativa. É a desigualdadezinha que tem que dar um número aqui do outro lado. Eu vou fazer estimativa para uma limitação do x. E ele me dá meu enunciado. A limitação é de 7 a 9. E essa limitação contém o centro? Contém. Perceba que de intervalo de 7 a 9, quem fica no meio entre 7 e 9 é o 8, que é exatamente o centro. Ou seja, a precisão que ele pediu, e é o que normalmente acontece, a precisão é uma variação do x, mas com o centro. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ficando claro. Então eu vou colocar assim, ó, para x entre 7 e 9. O que isso aqui está fazendo papel? Da nossa limitação do x, que é aqui. Isso aqui vai nos ajudar nessa estimativa. Bora lá tentar fazer a conta da estimativa. Para x entre 7 e 9, como é que eu vou dar uma estimativa aqui? Aí, aqui tem que saber alguns truquezinhos de desigualdade. Mas não tem muito problema não, a gente vai relembrar. E para isso, eu vou abrir um rascunho antes de começar o exemplo. Aqui já está rabiscado mesmo. Eu acredito que esse espaço aqui vai dar. Guys, alguns detalhes, algumas dicasinhas, alguns truques. Primeiro truque. Vamos supor que você tem um x. Isso aqui vale para qualquer letra. Eu vou usar x, mas vale para qualquer letra. Menor ou igual que sei lá, um epsilon. Aí, o inverso de x passa a ser maior ou igual que epsilon. E vamos supor que você tem um x, deixa do jeito que está. Ou seja, você inverte, aí troca aqui, ó. Vamos supor que você tem um x maior, eu devia ter feito aqui na frente, tem espaço, 1 sobre x maior ou igual que epsilon. Vamos supor que você tem um x maior do que a. Algum a, um número a. Se eu inverter o x, ele passa a ser menor, ou seja, inverte passa a menor. Aí, ainda nessa condição, vamos supor que eu estou numa conta assim, ó. Eu tenho um b aqui, aí aqui eu tenho um c, aí aqui eu tenho um x. Eu estou numa conta assim. Aí eu quero executar uma estimativa para essa minha conta. Aí veja bem, estimativa significa que eu quero que seja menor ou igual. Estimativa. Pois bem, veja bem, o x está embaixo. Como o x está embaixo, para eu querer um menor, eu conseguiria se eu soubesse do que o x é maior. Opa, eu fui voltar, é para voltar. Enfim, ok, deixa eu apagar aqui. O que eu quero dizer que eu posso usar isso aqui, ó, para conseguir uma estimativa para essa expressão. Eu venho aqui, b sobre c, aí eu vou trocar. Como eu sei que esse x embaixo significa
que eu estou multiplicando pelo inverso dele. Como eu sei que o inverso dele é menor do que A, então eu vou trocar o x por A, e aqui passa a ser menor. Aí eu consigo uma estimativa. E o que eu quero dizer é que estimativas, elementos que estão embaixo, você consegue usando o inverso dele. Se o x estivesse em cima, se fosse assim, ó, x sobre b, c, vou até colocar um d. Como é que eu ia tentar conseguir uma estimativa? Como o x está em cima, é o x original, não é o inverso. Aí eu vou aqui ver do que ele é menor. Ele é menor do que epsilon. Então, eu troco por epsilon e coloco o menor aqui, ó. Só que aqui ele é menor ou igual. Então, aqui é menor ou igual. Pode trocar, ou seja, pode trocar qualquer elemento aqui e botar o sinal de acordo com como você vai trocar. Beleza? E aqui eu uso inverso porque o x está embaixo, significa que é a multiplicação pelo inverso. Todo número embaixo, A sobre B, por exemplo, na verdade, eu estou pegando esse de cima e multiplicando pelo inverso dele. É que você pode usar aquele truquezinho. A saiu da fração, se manteve embaixo. Então, a estimativa é para o inverso dele. É isso. Outro truquezinho. A gente vai trabalhar muito com x entre um número e outro. Por exemplo, entre 5 e 10. 5 e 9, por exemplo. Daí, se eu quiser usar a estimativa para o x e o x estiver em cima, se eu tiver essa expressão aqui, ó, 3x sobre 8, que está em cima. Aí eu quero estimativa para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ver do que o x é menor que o 9. Então eu vou trocar o x por 9 aqui, ó, e eu tenho estimativa. Outro truque de estimativa é quando o x está embaixo. 5, vamos supor que fosse assim, ó. Como ele está embaixo, então eu tenho que usar o inverso dele. O inverso de x é menor do que o quê? Eu não sei, eu sei do que o x é menor. Do inverso eu não sei. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a conta aqui ao contrário. Eu vou colocar bem aqui. Vou ler, ó, x maior que 5. X maior que 5. Daí eu vou pegar e aplicar o inverso. Inverso de x passa a ser menor que inverso de 5. Trabalho com o inverso. Agora na minha estimativa eu vou o quê? Eu venho aqui, 5 sobre 8. Vou trocar o x pelo que? Aqui vou trocar pelo 1 sobre 5. Porque como ele está embaixo é o inverso do x. É o inverso do x. Ah, só um detalhe, tá, guys? Se eu trocar pelo inverso do 5, vai estar certo? Não. Desculpa. Aqui eu trocaria pelo inverso do 5, mas aí ficaria assim, ó, que é o 5 embaixo. Então, eu vou trocar pelo 5. Pronto, troco pelo 5. E isso aqui do inverso era para explicar. Aqui eu acabei me confundindo. Aqui não é... aqui tá certo. Ah, tá certo. Descobri do que o inverso do x é menor. Aqui, ó, que eu errei, tá, guys? Que eu errei, ó. Se eu inverto aqui, ó. Aí eu acabei... Isso vai acabar confundindo a cabeça de vocês. Vai confundindo. Tá. Então, para não confundir, eu acabei me confundindo. Veja assim. Como o x é maior do que o 5, aí ele está embaixo, as coisas acontecem o contrário. Então, embaixo ele passa a ser menor. Aí tá aqui, ó. Na verdade, é isso aqui. Tem uma aranhona ali. Na verdade, é isso aqui. Só que aí o inverso de 5 ficaria aqui, então acaba colocando o 5, porque já está embaixo. Então, beleza. Inverso do 5. Aí vamos ver na prática. Então, ou seja, ele está embaixo. Se ele está embaixo, cadê? Você vai usar o número do que ele é maior. Ele é maior que 5. Como ele está embaixo, aí
e você vai usar do que ele é maior porque fica menor. Embaixo as coisas acontecem invertidas. Aí embora lá ver como é na prática. Então, veja bem, como eu vou criar a estimativa para minha derivada, não sei nem se vocês ainda lembram, que já falamos um monte de coisa ali paralela, mas lembrando que eu quero estimativa para derivada. Por que eu quero estimativa para derivada? Porque através da estimativa eu vou encontrar alguém para ser meu M, que eu vou usar lá no resto. Então, vamos lá. Derivada. Vou pegar em módulo, aí igual, colocar aqui, ó. E módulo já significa que eu não preciso mais de sinal. Se tivesse um sinal aqui, eu ia abandonar. 10 sobre o 27 raiz cúbica de x elevado a 8. Pronto. Vou colocar aqui. Não coloquei módulo não, porque não tem sinal aqui. Não tem sinal. E agora, a parte do x, como eu quero estimativa, vamos lá, eu quero estimativa. Aí eu venho aqui, ó. O que que eu vou usar? Eu tenho x maior que 7, x maior que 7, e eu tenho x menor que 9. Como o x está embaixo, eu vou usar maior que 7, porque aí embaixo ele passa a ser menor. Então, eu vou trocar esse x por 7. Vai ficar assim, ó, menor ou igual que 10 sobre 27 raiz cúbica de 7 elevado a 8. Ou seja, o que que eu fiz? Troquei o x por 7. Porque o x é maior ou igual. Como ele está embaixo, passa a ser menor ou igual se eu trocar por 7. Então, isso aqui, não importa o x que você coloque maior que 7, vai ser sempre menor ou igual. Se você jogar aí na calculadora, x igual a 8, x igual a 10, qualquer número vai ser menor ou igual. Então eu consegui uma estimativa. Isso aqui eu devo utilizar para ser meu M. Não, talvez não isso, porque a gente vai ver aqui. Mas eu devo utilizar. Aí eu vou para a calculadora para calcular esse negocinho aqui. É 10 sobre 27 raiz cúbica. Vamos fazer assim por parte, né? Fazer por parte. 10 sobre 27. Eu vou calcular aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 8. Raiz cúbica de 7 elevado a 8. Entendeu? Como 78. Vou fazer aqui embaixo de novo. 7 elevado a 8 raiz cúbica. Pronto. Aqui entra um detalhe para eu comentar. Guys, quando a gente está trabalhando com estimativa, o que é estimativa? Você não precisa necessariamente colocar os valores certos. Você vai estimando. Então, é só colocar valores de modo que ele seja menor ou igual. E normalmente você coloca valores convenientes. Aqui, por exemplo, a nossa raiz, ela tá menor, ela é aproximadamente igual a esse 179. Aproximadamente igual a 179, vírgula isso aqui. Aí, pois bem, o que acontece? Como eu quero estimar, se quiser colocar esse número aqui é perigoso. Por que perigoso? Perigoso não dá certo. Porque aqui, essa raiz cúbica de 8 não é igual a esse número, é aproximado. Então, se você colocar esse número aqui, você já corre risco de ter um erro na tua precisão. Porque esse número não é a raiz cúbica, é o quê? É o valor aproximado. Então, tem que usar estimativa. E como é que eu uso estimativa? Como eu estou embaixo, eu quero que seja menor ou igual. Menor ou igual, como é que a gente faz? A gente pega um valor maior, tipo do x. O x era maior do que o 7. X era maior que o 7. Então, como o x era maior que o 7, isso aqui ficou menor. Esse número aqui, perceba que ele é maior do que 179.
179,3 é maior do que 179. Então eu posso botar como observação aqui, ó, que a raiz cúbica de 7 elevado a 8, 7 elevado a 8, vamos fazer aqui, raiz cúbica é maior do que 179. É maior. Deu 179, alguma coisa maior. Então, aqui embaixo passa a ser menor ou igual do que 179. Essa parte tem que ter muita cautela. Ou seja, é uma conta que você não vai fazendo direto. Você vai a passo lento. Bem devagar, analisando direitinho. Ela é maior, então passa a ser o quê? Menor aqui, ó, menor. Por que menor? Por causa, no caso eu botei menor igual. Pode ser só menor se quiser, não tem problema não. No caso, eu coloquei aqui o 179, que é maior que 179. Aí agora eu vou fazer essa conta aqui. Aí vou de novo cair na mesma situação. Inclusive você poderia fazer toda essa conta direto aí. Se você tiver uma calculadora científica que é para agilizar o seu trabalho, não tem problema fazer essa conta direto. Então bora fazer essa conta lá. 10 sobre 27 vezes 179. Bora fazer essa conta. 10 sobre 27 vezes 179. Toda conta é aproximadamente igual a 0,0269. Aí, de novo, eu não vou colocar esse número porque tem um risco de dar errado. Eu tenho que colocar um número do qual isso aqui é menor. Eu vou colocar aqui. Era bom fixar. Eu vou colocar aqui, ó. Essa conta, vamos colocar aqui. Deu aproximadamente a 0, quanto? Aqui, ó. 0,002 0,00207 aqui, ó. Porque aqui eu vou arredondar e fica 7. Opa, tá lá. Então, essa conta aqui, ela é menor ou igual do que 0,002. Aí eu posso utilizar um corte. Eu vou utilizar um corte bem aqui na casa decimal e eu vou colocar 1, porque é menor do que 0,021. Eu vou aumentar 1. Eu aumento a 1 independentemente desse número, porque eu não estou usando arredondamento. Se aqui fosse 1, eu ainda aumentar aqui para 1. Não estou usando arredondamento. Para você garantir a eficiência do seu resultado, você sempre vai estimando para cima, ou seja, vai jogando o número para cima. E todo esse número é menor ou igual do que esse aqui. Então, aqui eu consigo ter uma precisão. Aqui eu consigo ter um M. Então, esse aqui, como é uma estimativa para a minha derivada de terceira ordem, esse vai ser o meu M. Aí eu coloco o M aqui, ó. Menor ou igual que 0,0021. A gente vai já cortar esse exemplo porque o vídeo está grande. Moral da história. Você calcula a derivada e você vai estimando tudo por cima. Tudo por cima. Vai tudo jogando para valor mais alto. Que é para você ter eficiência na tua estimativa. Nunca corte o número, nunca corte a casa decimal, jogue para baixo, porque tem um risco alto de você perder eficiência na tua estimativa. Então M igual, na verdade igual. A gente vai usar o M para ser isso aqui. Na outra conta. Aí a gente vai encerrar a próxima parte e a gente continua. Ok? Thanks.